melancólico é o temperamento calmamente estressado. E tem gente que acha que só porque ele é mais calado, mais introvertido, ele é o puro suco da paz. Só que, gente, isso não é verdade e eu vou falar sobre isso com você nesse vídeo hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Temperamentando. Eu sou a Ruth Gomes e nesse vídeo aqui eu vou falar com você sobre como o melancólico pode ser calmamente estressado. Esse temperamento, o melancólico em si, ele esconde muito o jogo das coisas que ele sente. Mas às vezes ele esconde tão bem que nem ele mesmo encontra. Nem ele acha as coisas que ele tá vivendo ali dentro dele, sabe? Aquela pessoa que acaba tentando fugir das emoções, fugir daquilo que tá pensando, como se fosse errado aquilo que ele está sentindo ou vivendo, aí ele acaba se perdendo dentro dele mesmo e nem sabendo que ele está vivendo as coisas que ele está vivendo. E aí quando eu falo essas coisas aqui no vídeo, todos eles ficam surpresos sobre como alguém conseguiu explicar coisas que nem eles conseguem. Tô falando eles como se eu também não fosse melancólica. O que acontece então pro melancólico ser esse temperamento que é calmamente estressado? E por que a gente fala disso? Bem, a gente acha que uma pessoa ela é calma e tranquila só porque nem sempre ela tá esboçando as emoções dela, Nem sempre tá colocando para fora aquilo que está dentro dela. Só que isso não é bem verdade, porque o melancólico, ele vive muitos conflitos internos, o interior dele é muito movimentado, parece que a mente dele é uma mente que não se cala, ela tá sempre preocupada com alguma coisa. Só que por a gente não ver do lado de fora ou por ele não expressar do lado de fora, a gente acaba achando que tá tudo bem. Às vezes o próprio melancólico fica assim, tipo, mas eu pareço estar bem, por que eu não tô bem de verdade? Era pra eu estar bem, mas não tô, o que tá acontecendo? E esse tipo de coisa acontece com o melancólico por causa de uma coisa que a gente sempre fala aqui nos vídeos, que é a questão da estrutura do temperamento. Se você acompanha a gente há mais tempo, já sabe que a gente sempre fala que o melancólico é frio e seco. Caso você não acompanhe, saiba que isso é com todo temperamento, todos eles são compostos por alguma coisa assim, e o melancólico tem a frieza e a secura. Essa frieza vai fazer com que ele traga tudo para dentro dele. Você que é melancólico sabe, Acontece alguma coisa com você, uma situação que você acha injusta, o que você faz? Você traz essa situação para dentro e não devolve uma resposta na hora. Alguém fala alguma coisa que você não gostou, você traz aquelas palavras para dentro e não devolve uma reação na hora. Quando você tem que tomar uma decisão, você começa a olhar aquela situação, absorver essa situação e você não devolve uma reação sobre isso ou uma decisão na hora. Isso é a questão da frieza. Só que aí quando a gente vai falando do melancólico ser assim, as pessoas acabam achando que, poxa, então ele nunca vai devolver uma reação. Se eu devolvo uma reação em algum momento, então eu não sou melancólico. E isso é mentira. Aí chega a parte do ser estressado, apesar de ser calmo. Por quê? Nessa do melancólico ficar sempre recolhendo as coisas para dentro de si, ele tem um outro componente, que é a secura do temperamento, que vai fazer com que essas coisas criem forma. É só você pensar. Tudo aquilo que é seco tem uma forma, a pedra tem uma forma fixa, a água não tem, porque a água não é seca, entendeu? E aí o melancólico faz isso, ele traz tudo pra dentro, fixa aquelas coisas num formato e aquilo vai criando um certo volume dentro dele, que apesar dele não esboçar uma reação na hora que aquilo acontece, com o tempo, por aquilo ficar acumulando, ele acaba demonstrando de forma efusiva em algum momento. Traduzindo para o português, claro, ele guarda tanto que chega uma hora que ele fica de saco cheio e explode. E aí você que é melancólico pode se identificar com essa situação. Por exemplo, você tem a sua família. Você cresceu com a sua família, você vive com ela desde sempre, você conhece todo mundo lá dentro. Então acaba que dentro de casa você é uma pessoa que fala mais, reclama mais, que rebate mais, que bate mais de frente, sabe? Não é aquela pessoa que vai abaixar a cabeça o tempo todo e ficar quietinho. Vai ser uma pessoa que vai acabar sendo mais impulsivo, e aí vem o engano de muitos melancólicos acharem que eles são impulsivos sim, porque dentro de casa eles falam, porque eles brigam. Só que dentro de casa essas coisas já estão mais do que formadas e acumuladas. É como se assim, ele já tivesse acostumado com todas essas situações e com todas essas pessoas, então ele não precisa ficar pensando em que reação ele vai ter. Aí ele acaba sendo mais explosivo em ambientes que são familiares. Mas quando o ambiente não é familiar, vamos supor que seja o trabalho, não é um lugar assim que ele sinta tanta liberdade, se as coisas forem acontecendo de forma repetitiva, uma hora ele vai explodir sim, pode ter certeza absoluta. Inclusive a gente
sempre brinca que o melancólico é como se fosse um colérico, só que por dentro. Ele é o colérico sem aquela coisa da reação rápida, né? Sem aquela impulsividade verdadeira que o colérico tem mesmo. O colérico, a situação aconteceu uma vez, ele já reage. O melancólico não, ele absorve, pensa, pensa, pensa e muitas vezes ele pensa tanto que ele não toma nem as decisões que ele precisava tomar. Ele fica procrastinando ali por vários motivos, porque ele fica preso num ciclo de pensamento, ele quer que tenha o momento perfeito, que tudo esteja perfeito, que ele tenha a hora certa e as coisas estejam exatamente do jeito que ele pensa para poder agir. Só que isso atrapalha muito a vida de um melancólico. Pensa no trabalho, quando ele tem que tomar uma decisão importante, ou então dentro de um relacionamento, seja se alguém vai pedir ele em namoro, por exemplo, ele tem que decidir, ou então se ele tem que, enxotar alguém da vida dele, ele pensa tanto que acaba perdendo o timing da decisão. E aí foi pensando justamente nesses pontos que o melancólico tem de dificuldade de tomar decisão que a gente fez a aula Amadurecendo a Mente do Melancólico. É uma aula que vai te ajudar a entender por que você pensa tanto, o que te leva a ficar preso nesse ciclo de pensamento e, obviamente, exercícios práticos, coisas mesmo para você fazer para conseguir sair desse estado de inércia por causa do perfeccionismo paralisante e o idealismo exagerado que esse temperamento tem. Então eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição para você olhar, que é dessa aula Amadurecendo a Mente do Melancólico, ou então o QR Code aqui do lado para você acessar. Caso você esteja assistindo da TV, é só apontar a câmera do seu celular para cá que você vai conseguir ter acesso. Você conseguiu entender que você não é impulsivo de verdade, né? Essa impulsividade só vem por causa do acúmulo, porque você fica guardando muito as coisas para você e você precisa aprender de verdade a lidar com isso para ser um melancólico mais saudável. Inclusive, se você quer entender mais sobre o seu temperamento, eu vou deixar aqui para você o Melancólico só para leigos para você entender muito bem como funciona.